o irmão Ricardo chamou a gente para estar trazendo uma palavra, e a gente sempre fica na dispensação do Senhor. Digo, Senhor, isso, irmão, vai botando água, querido. Nunca é demais. A gente sempre fica meditando uma palavra. A gente lê os textos, a gente sabe, a gente conhece as histórias, mas eu nunca quero entregar nada de mim. Porque se for da vontade do irmão Éder, eu perdi o temor. E eu não escutei o que ele falou. Até brinquei com o Maninho, disse, Maninho, estou na graça, estou na dispensação, não sei. Pensei, vou pregar o que eu prego todas as noites, né? Porque a Isabela me ensina muitas coisas, irmão. Eu fui pai esse ano, então a paternidade ela me ensina muitas coisas. E, olha, todos os dias, praticamente, a gente conta a historinha da Arca de Noé. Digo, é Noé. Vou entregar Noé. Que história linda, que palavra maravilhosa. Salvou sua família, salvou sua casa. Deus deu um destino, deu um propósito para Noé. É Noé. Aí a semana estava se passando, a Elisa falou, Elisa tem uma paciência de Jó, né, pai? Vou pregar sobre Jó. É Jó. Jó. Que história magnífica. Não é paciência, irmão. Quem ele cria, ele sabia em quem ele cria, quem ele confiava. Eu digo, não, é Jó. Show. Vou para Jó. Já comecei a meditar. Nas ceias. Senhor, o Senhor não falou comigo. Eu preciso de uma palavra. Nós tomando a ceia, o Senhor disse assim, deixai e vinha minhas crianças. Disse, meu Deus, é tão pouco esse texto, Senhor. É isso? Comentei com a Elisa, o Senhor me deu uma palavra, Elisa, deixai vir minhas crianças. Eu digo, mas eu vou pedir confirmação. Eu vou ver se é isso, eu acho que é Jota. E o Senhor começou a falar comigo, querido, sobre isso. Queria compartilhar, queria entregar tudo que Ele me falou. Amém? A Bíblia nos diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 13. Se eu fosse indagar um texto, um título a essa mensagem, eu botaria assim, quero ser como criança. Vocês vão entender. Marcos capítulo 10, verso 13 diz assim, e lhe traziam as criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos as repreendiam os que traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo que quem não receber, presta atenção, querido, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs as suas mãos sobre elas e as abençoou. Pai querido, Pai amado, eu sei que a mensagem é maior que o mensageiro. Eu sei que é um texto, Senhor, que eu tentei me desviar para trazer essa palavra. Mas me dê graça, Senhor, que o Senhor apareça, que eu diminua, Senhor. E eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor falar no meu coração. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu sou o menor da tua casa. Muito obrigado, Pai. Eu sei que tu se faz presente no nosso meio. A irmã Raquel já confirmou, né, trazendo em Salmos, né? Adorem todos, as donzelas, os velhos, as criancinhas. Eu digo, é aqui, Senhor. É isso, eu estou na direção. Eu acho engraçado que Jesus ele usa a criança para falar do reino. Ele tentou com tantas pessoas falar sobre o reino. Eles não entendiam. Certa vez a maior pergunta, né, pastor? Em João 3, a gente vai ter que correr alguns textos aqui, querido. Não sou disso, mas vamos lá. João 3. Se quiser pôr ali para mim, irmão. Jesus ele fala assim, lembra, né? Que ele falou para as crianças: se vocês não receberem o reino do céu como uma criança, vocês não entrarão. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Engraçado que ele está falando isso para um doutor da lei. Era o cara daquele tempo, Nicodemos.
Era um ser de posse, de sabedoria naquele lugar. Nicodemos era conhecido na sua tribo. Nicodemos era conhecido nas sinagogas. Mas ele teve que ter um encontro com o mestre. Porque Nicodemos faltava algo no coração dele. E ele foi ter com Jesus à noite. Quem sabe a pressão do dia a dia. Não, ninguém pode me ver com ele. Jesus vinha quebrando muitas barreiras naquele tempo. Era muito perseguido pelos povos judeus, pelos doutores da lei. Jesus vinha pregando o evangelho genuíno e verdadeiro, entregando aos pobres. Sermão na montanha. E há uma dúvida no coração de Nicodemos. E ele vai e pergunta para o mestre: o que farei para herdar o reino dos céus? E é engraçado que Jesus tem um diálogo ali com Nicodemos. Ele começa a dizer: olha, Nicodemos, tu é mestre aqui em Israel e tu não sabe dessas coisas, mas posso eu nascer de novo? E eu começo a pensar, o que Jesus estava falando para ele em outras palavras? Nicodemos, tens que ser como uma criança, Nicodemos. Tu tens que receber o reino como uma criança. Éder, mas a Bíblia vai dizer, Paulo diz, que um herdeiro, enquanto não tem idade, é menino, não discerne as coisas, então ele não pode tomar posse. Não, querido, não estou falando de idade, eu estou falando de crer. Todos nós temos uma criança interior, querido. Todos nós temos uma frustração, muitas vezes, alguma coisa ser na nossa infância que não foi bem resolvida. Eu trago. Eu com 38 anos, 37 anos, tem que fazer as contas, acho que é 37. 37 para ficar mais bonito. Quantos anos nós temos, neném? Tem a mesma idade, é 37? Com 37 anos ainda tem coisas no meu intelecto que eu tenho que ser resolvido. Que às vezes eu remesso lá no meu passado. Eu digo, Elise, isso aqui o Senhor tem me tratado. Mas quando Ele me lembra, Ele está me dando oportunidade para me tratar. Mas Jesus está usando aquelas crianças, irmão, para ensinar. Os discípulos, engraçado, né? Os discípulos, não trazem. Quem sabe se não incomodem, né? Jesus tem tantas coisas para fazer, Ele pode orar pelo enfermo, pelo um doente, um paralítico, um cego. Muita gente chegava a Jesus. E quem sabe os discípulos olhando aquilo não tinham necessidade. Ah, sua criança, não precisa. Ah, não traz, deixa em casa. Não, querido, aí Jesus dá um maior ensinamento que Ele fala do reino. O que Jesus veio fazer na terra, querido? Propagar no reino do Pai. Engraçado que Ele fala para Nicodemos e Nicodemos não entende. Ele pega uma criança daquela e fala. Ele usa a situação e ensina os demais que estão olhando. Cai para nós, os discípulos, que caminhamos com Jesus, achamos que não tem essa necessidade. Jesus fala, é muito forte isso aqui, querido. Na verdade, eu vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. A gente está falando de receber, de algo que a gente recebe, uma graça divina. O preço já foi pago, querido, na cruz do Calvário. Ele já venceu. E nós lutamos ainda. Mas, irmão, vive a graça. Ele se entregou numa vez no madeiro para mim e por você. O sacrifício dele foi suficiente, querido. Foi suficiente. Então receba todos os dias essa graça que Ele nos entregou. Eu estou aqui por graça. Por favor, não merecido. E Jesus, Ele vai falar isso. Aí eu comecei a remeter a isso. Eu digo, meu Deus, é Isabela. Tá um avião, tá? Eu digo, Jesus, quem sabe, pega uma criança do tamanho da Isabela, dela é o reino. Não, o reino é meu, caminho contigo, pai. É meu, eu prego. Não, o reino é dela. Porque ela sabe receber. Como é que uma criança recebe, querido? Uma criança, ela se magoa? Não se magoa. Uma criança, ela não se magoa, ela perdoa. Nós não, querido, nós levamos o rancor. Faz 30 anos, neném, 30 anos que tu falasse isso para mim. 30 anos, pastor, faz 15 anos, pastor. Não, querido, não, essas coisas não podem ter no reino do Pai. É isso que Jesus estava falando. Uma criança, ela é pura. Ela acredita. Ela se engana fácil. O pai vai trazer para ti. O pai vai comprar um carro. 7 anos, tu não dirige. Tu acredita que teu pai vai trazer um carro para ti.
Sabe, muitas vezes a gente veja a paternidade a gente mede paternidade pelo nosso pai. Tipo, eu tive um pai não presente na minha casa, mas o meu pai é o meu melhor amigo. E muitos de nós, quem sabe, não teve esse. Não vê o pai como o melhor amigo. E a gente começa a ver paternidade por isso. Começa a medir a paternidade por isso. E quem sabe a gente aplica isso nos nossos filhos. Não, eu vou fazer isso porque não tive. Não, e meu pai não fazia isso comigo. Mas a paternidade do teu pai celestial é muito maior, querido. Muito maior do que isso. Os benefícios do teu pai é muito maior do que isso. Uma criança, ela cai, ela se levanta sem medo. E ela vai cair novamente. E a gente sabe que ela se levanta, ela cai, se machuca, se rala um pouquinho. Oh, Jesus. Uma criança, ela perdoa, ela esquece. Uma criança, ela se anima rapidamente. É fácil alegrar a vida de uma criança. Quer ver, irmão? Compra uma pipoquinha para uma criança. Aquilo é tudo para ela. Custou o quê? 50 centavos? R$1? Sabe? E a gente quer ver que grandes coisas. Não, eu só me animo se eu vou trocar de carro esse ano. Senão eu não vou me animar, pastor. Eu vou para Búzios. Eu quero ir para Búzios agora. Senão, nada certo. É pecado estar falando isso? Não, não é pecado. Eu quero ir. E você deveria ir. Não quero ir para Búzios. Estou brincando, irmão. Nem sei onde é isso. Mas a gente tem sonhos. E não é pecado sonhar. Mas isso que eu estou dizendo. As coisas simples como criança. E está na Bíblia. Se Jesus deixou na Bíblia, nos evangelhos, é para nós. Tem outros textos. Eu corri todos. É simplesmente assim. Das tais é o reino dos céus. Deixai vir a minhas as crianças, não empeçais. Das tais é o reino dos céus. Uma criança, ela transforma uma situação reais em sonho. Eu brinco, a Isabela não tem essa idade, mas se eu der uma boneca para a Isabela, ou se eu der uma boneca para tua filha, maninho, que ela quer ser médica, diz assim, minha filha, vai lá operar essa médica. Ela vai acreditar que ela vai operar aquela boneca. E ela acredita que ela opera aquela boneca. Uma criança, ela acredita, ela traz situações reais em sonhos, em maravilhas. Uma criança, ela crê em sonhos, ela crê no invisível. Ela crê no impossível. Uma criança, ela crê em tudo. Tudo ela crê. Mesmo não tendo nada nas mãos. Isso é fé. Nos dias de hoje é fé. Eu estou falando de criança. Estou falando de criança, literalmente criança. Mas traz para as nossas vidas hoje, querido. O que está nos faltando? Sabe aquela sensação que nós temos tudo e não temos nada? Eu tenho tudo. Eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom emprego. Aí vem aquele vazio do nada. Ah, não tenho nada, não sou contente com nada. Ah, querido, volta a ser criança. Volta a ser criança. Não é pecado, querido. Não é feio. Não é feio. Aí, como uma criança recebe agora o reino dos céus? Ela recebe com o coração sincero. Tá pegando? Ela recebe o reino dos céus com o coração sincero. Confiante. Confie, querido. Tenha o coração sincero. Ela é perdoada. Ela se sente perdoada. Sabe? Eu vejo isso na Isabela. 11 meses. Não faz. Aí que ela faz. Não, Isabela, não pega. Aí que ela pega. Não, Isabela, não bota a mão na cachorra. Ela faz assim. Eu vou perdoar, querido. É assim que ela se sente. É assim que teu pai também faz contigo, querido. Ou tu acha que ele te vê um machão? Hã? Ele vê o Naamã. Tu é o cara, Naamã. Só falta ele dizer assim, eu queria ser tu. Não, querido, ele sabe quem tu é, ele sabe as tuas fraquezas, ele sabe as tuas mazelas. Vivemos numa sociedade, exercemos o nosso papel, sim, mas tranca a tua porta no teu quarto e diz, pai, eu sou uma criança. Tem coisas que o Senhor não me tratou, tem coisas que o Senhor não me curou ainda. Me cura, Senhor.
esses pensamentos que a gente pensa. Principalmente na área de perdão, querido. A gente não sabe perdoar. O Ricardo botou a minha cara quadrada, eu fiquei bravo com o Ricardo. Não, estou brincando, Ricardo. Sabe, irmão? Então a gente tem que ter esse zelo. A criança é assim. Ó, a Isabela, ela veio com uma mordida, uma mordida na testa hoje. Mas amanhã, tu acha que ela vai pra creche e vai ficar braba, tipo, com essa criança? Não, ela vai brincar com essa criança. Essas ofensas do dia a dia. Nós recebemos a ofensa e levamos para o coração, querido, e aquilo cria uma raiz de amargura. E tu não libera perdão. E tu não consegue mais perdoar, tu não consegue mais ver as coisas sadias. Tudo na igreja é pecado, fala de dinheiro é pecado. Estou roubando. Não é porque tem gente fazendo errado que não há um jeito de fazer certo. E nós temos zelo por isso. Uma criança, ela recebe o reino dos céus sonhando. O céu é real, querido. O céu é real. A Bíblia fala que do alto vinha Nova Jerusalém. Nós vamos morar lá, querido. Nós vamos habitar lá. Tá com a tua mala feita? Não, irmão, lá eu não vou levar mala, mas o meu passaporte ele já está pago. A passagem já está comprada. Foi pago um alto preço. A prata dessa terra não comprava. O ouro dessa terra não comprava. Mas o sangue dele comprou. Uma vez no madeiro. Pregado na cruz. Sangue, suor, lágrimas. Como uma criança ela recebe? Visualizando. Comece a visualizar as coisas, irmão. Comece a ter fé, comece a acreditar. Trazendo a existência daquilo que não tem. E vivendo antecipadamente. Falta nos nossos dias. Viva antecipadamente como uma criança, querido. O que a gente não tem mais prazer, querido? O que tem te roubado? O que tem te roubado nesse dia, nessa tua vida? O Senhor, Ele te vê frágil ainda, querido. Ele te vê como uma criança, porque Ele é teu Pai. Ele sabe as tuas fraquezas. Ele não vai apontar o dedo para ti, mas Ele vai te curar. Ele vai te sarar. Ele vai te convidar para caminhar com Ele e te fazer forte nele. O Senhor, Ele tentou falar sobre o reino várias vezes. Quando, Senhor, tu trarás o teu reino? Meu reino não é daqui. Uma criança entende o reino. E muitas vezes a gente não entende mais porque a gente para de crer. Quando a gente caminha para o Evangelho, quando a gente vem todo cheio de sonhos. Ah, eu queria ser um pregador. Tá, o que te impediu? Ah, eu queria ser do louvor. Eu queria tocar aquele violão ali, ó, pastor Ricardo. Tá, o que te impediu? Volta a acreditar, querido. Uma criança, ela acredita. Mas a gente, quando vem a fase adulta, a gente começa a ver dificuldade nas coisas. Eu queria fazer faculdade, tal coisa. Não dá. Prestação é cara. Ixi, 5 anos estudando. Não vai dar. Sabe? Não frustre os teus sonhos, querido. Traga a existência. Assim como uma criança. Viva antecipadamente. E Jesus, ele não impede isso. Ele fica indignado. Estás entendendo o teor do conteúdo? Jesus se indigna com aquilo, a situação. Não, não traz as crianças. Não, pode trazer. Só que a parte B, ele diz assim, ó. E ele, tomando-a nos seus braços, impôs as suas mãos e abençoou. Querido, onde que tu é mais protegido? Onde que tu sente proteção? No colo do Pai. No colo do Pai.
Tu se sente mais seguro. Onde é o teu lugar seguro? Ah, Éder, é na tal lugar. Não, querido, revê os teus conceitos. É no colo do Pai. O lugar mais seguro para ti estar é no colo do teu Pai. Não, tu não entendeu. O lugar mais seguro para ti estar não é com teus amigos. Não é na roda dos escarnecedores. Não é nos desabafos dessa vida. Gente que não agrega na sua caminhada, na sua trajetória. Porque o mundo é assim. Eu me sinto conforto onde? Quando eu começo a dizer, não, porque não vai dar certo. Eles vão dizer, não, não vai dar mesmo. Quem não entende de reino, querido, não dá conselho de reino. Agora, quem entende de reino tem visão de reino. E sabe que tu vai caminhar junto. Vai te dar conselhos retos no Senhor. E a Bíblia diz, e tomando ele nos seus braços, você se sente mais seguro no colo do Pai. No colo do Pai nós temos a direção certa. Temos aconchego. Temos o calor nos dias frios. Irmão, se a tua vida espiritual está fria, colo do Pai. Ele te esquenta. Ah, irmão, nos dias de calor, de lutas, ele também te refrigera. Você nunca soprou o seu filho? Eu faço isso com a Isabela. Nós estávamos andando, o cabelinho dela está suado. Eu não estou dizendo que a Isabela me ensina muita coisa sem falar. Então, em tudo, nós temos que estar no colo do Pai. A segurança nossa no colo do Pai. A direção certa no colo do Pai. O calor que precisamos, no colo do Pai. Nos dias frios, no colo do Pai. Ele te refrigera nos dias. Te refrigera no meio do calor. No colo do teu pai, tens medo do quê? Encontras no colo do pai? De nada. Já vi isso que é assim, querido? Uma criança tem medo de um cachorro. Não é assim, pastor Ricardo? A gente pega a criança, ela enfrenta o cachorro. Ela tem medo, ela vai pro zoológico, tem medo do leão. Pega no colo do pai, continua tendo medo. Não, estou brincando, irmão. Fica no colo do pai, ela enfrenta o leão. Ela vai lá ver o leão, pelo menos. Tem gente que tem medo de palhaço. Crianças que têm medo de palhaço, outras de Papais Noéis e tal. Mas no colo do pai não, querido. Tu enfrenta tudo. É isso que ele está falando para ti essa noite. Seja como uma criança. E a criança ela não tem medo de ir no colo. Muitas vezes quando a gente é adulto, a gente tem tanto bloqueio emocional, querido, tanto bloqueio emocional que a gente não consegue abraçar ninguém. A gente tem tanto bloqueio que a gente não consegue nem falar dos problemas. Porque acha que temos que resolver sozinho. Não, querido, peça ajuda para alguém. Sempre alguém vai te ajudar. Os irmãos aqui da igreja, estamos aqui para te ajudar. No colo do teu pai tu se sente seguro. E Jesus, ele deixou esse exemplo. Trazer as criancinhas. E ele fala, de tais é o reino dos céus. Ele pega no colo. Ele só pega, dá um cheirinho, dá um beijinho. Também. Jesus era amor, ele também fez isso, com certeza. Mas ele faz outra coisa muito mais importante. Ele pôs as suas mãos e abençoou. Sabe quando tu vai ter um destino profético no teu chamado? Sabe quando, irmão? Quando tu estiver no colo do teu pai, ele te abraçar, botar as mãos sobre você e te abençoar. Ele vai te dar um destino profético. Eles são esclarecedor no colo do teu pai. É saber que você está com ele em qualquer situação. É saber que nós temos uma mão clamando por nós. Porque na parte B ele fala assim, ó, impôs as suas mãos. Ah, irmão. Onde Jesus botou a sua mão, mudou tudo. Mudou o cenário. Nada ficou igual. Nada. Senhor, coloca a sua mão em mim essa noite. Não quero ser daqui da forma que eu entrei.
Senhor, que venha mudar o cenário que nós estamos vivendo. Senhor, eu fiz tantos projetos para 2025 e eu não cumpri nada. Mas deixa Ele colocar a mão, querido. Tem toda uma fase, toda uma etapa. Chega em Jesus. Deixa Ele pegar você no seu colo. Deixa Ele botar as mãos em você. Deixa Ele abençoar. Para isso, o que eu tenho que fazer, pastor? Ser como uma criança. Ser como criança, querido. Porque a gente dificulta muitas coisas. Veja problema em tudo. Dificuldade em tudo. Tudo está errado. Tudo é pecado. Não faz isso agora. Não pode dançar na igreja porque não sei o que. Não pode botar a parede de preta porque não sei o que lá. Ah, botou a luz, não sei o que. A fumaça. A gente vê coisas em tudo. Sabe, irmão? A gente critica tudo. E criança não é assim, querido. Criança, ela é verdadeira. E Jesus, Ele bota as suas mãos. Quer ver uma coisa, querido? Onde Jesus botou as suas mãos? Separei alguns textos. Veja se está ali, querido. Mateus 8, 8, 2. Vê se é isso. King James, tá? Aí bota o 3 depois, tá? Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Versículo 3. Jesus, estendendo a sua mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Mediantemente, ele foi purificado da lepra. Deixa Jesus colocar a mão na tua lepra, querido. Mas primeiro de tudo, eu tenho que reconhecer que eu sou leproso. Senhor, se tu quiseres, tu pode. Eu quero e posso. Estenda a sua mão sobre mim, Senhor. Outra vez que Jesus botou a sua mão, Marcos 8, 22, 25. Vamos lá, se é isso? 8, 22 e 25. Mais uma vez. Mais uma vez. Não era o texto? Então foram, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos de um homem, então. Um homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Mais uma vez, Senhor, colocando as mãos, querido. Ele não se cansava, querido. Os discípulos achavam que Jesus estava cansado. Não, não incomode o mestre, não atrapalhe o mestre, ele está dormindo, não acorda, não faz isso. Mas Jesus disse, não, nós temos que ter. Vamos ganhar tempo. É de dia, vamos trabalhar de dia, que chegará de noite. Sabe? Deixa Jesus colocar sua mão em ti. Não, em mim não. Em mim não. Em mim ninguém coloca a mão. Ah, querido. Como é que quer ser como uma criança? Como quer receber o reino? Não, eu quero receber. Recebe. Seja como uma criança. Perdoe que nem uma criança. Brinque como uma criança. Seja pura que nem uma criança. Seja verdadeira que nem uma criança. E para isso Jesus vai fazer isso. Vai te pegar nos braços. Vai te aquecer. Vai colocar a mão sobre ti. As mãos de Jesus eram transformadoras. O toque de suas mãos, ela multiplicou peixes, multiplicou para alimentar uma multidão, multiplicou pães. Deixa ele colocar a mão em você. Jesus sendo entregue. Pasmem os senhores, sendo entregue. Para cumprir o seu propósito. Vem
pegar Jesus. Vem um soldado, Malcolm, né, pastor? Acho que é Malcolm. Pedro arranca a orelha dele, corta. As mãos de Jesus se juntam. Coloca de novo no lugar. Fica são. As mãos de Jesus sendo entregue para quem perseguia ele. Sabe, irmão, deixa ele colocar a mão em você. Se entregue. Sem reservas, querido. Sem reservas. Às vezes falta um tantinho assim para a gente romper na vida espiritual. Um tantinho assim para a gente caminhar com ele, se entregar com ele. Mas não, eu não quero. Aí tu quer ter o controle da tua situação. Não, eu não posso. Eu não quero ir. Eu não vou. Não vou orar, não vou buscar, não vou adorar. Ah, irmão. Deixa ele colocar suas mãos em você. Jesus, ele vem falar sobre o seu reino. Quando questionado aos fariseus, acho que é Lucas 17, eu anotei aqui, mas tudo bem, deixa eu ler aqui. Quando questionado pelos fariseus sobre quando viria o seu reino de Deus, Jesus respondeu: a vinda do reino de Deus não é algo que possa observar. Nem as pessoas dirão aqui está ou ali está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Isso indica que o reino é uma realidade espiritual presente na vida das pessoas que seguem seus ensinamentos. Qual é o nosso propósito, querido? Por que estamos aqui? Por que estamos caminhando aqui hoje? Por que eu vim ao culto? O que eu estou fazendo na terra? Onde que tu quer ir? A escolha é nossa. Eu quero estar com Ele. Eu quero tudo que está aqui, ó. Tudo. Eu quero ver as ruas. Quero sentir seu cheiro, seu perfume. Muitas coisas da dúvida, né? Como é que foi feito isso? Queria encontrar Paulo, eu queria encontrar Silas, eu queria encontrar Davi. Davi era meu herói, eu queria encontrar Davi. Irmão, eu queria estar com o mestre. Ceando com o mestre. Se alimentando com o mestre. Porque ele se entregou por ti. Durante o seu julgamento. Olha como o reino é importante, querido. O tamanho e dimensão que é o reino de Deus, o que nós pregamos aqui, o que nós falamos, o que nós propagamos é para propagar o reino de Deus. Não tem uma mensagem que a gente não fala sobre o reino. Ninguém vem contar conto de carochinha para você. Vai vem te apresentar um Cristo, te entregar um Cristo que Ele cura, Ele salva, Ele te liberta, Ele te batiza com o Espírito Santo, querido. Porque nós queremos viver num raso. Nós não queremos ter compromisso com a noiva. Nós queremos ter flerte. Mas não quero ter aliança. Eu não quero me casar, eu não quero ter aliança. Eu gosto de namorar só, paquerinha. Vem aqui, sai. Não, irmão, tem um compromisso com ele. Ele tem compromisso contigo. Jesus perante Pilatos. Jesus declarou a Pôncio Pilatos, imperador: o meu reino não é deste mundo. Mas como assim? Estás falando do reino para todo mundo, já? De onde é então o teu reino? Quem são teus súditos? Onde está o teu castelo? Querido, quando a gente vê reino, a gente pensa isso, né? Aquele castelinho da Disney e tal, reino tal. É muito maior. É muito maior. O reino do nosso mestre é muito maior. Não terá fim. E ele fala para Pôncio Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Sabe, irmão? Jesus, ele fala do seu reino para pessoas intelectuais. Defende o seu reino diante de Pôncio Pilatos. Mas ele se alegra e fala do reino para as crianças.
para lembrar tudo aquilo que eu falei para você. Quem você é? Quais eram os seus sonhos quando você começou a caminhar com Ele? Ah, irmão, eu tinha um desejo, eu falo isso várias vezes que a gente está aqui, eu falo isso. Eu tinha desejo de ser batizado pelo Espírito Santo. Eu queria sentir aquilo. E eu buscava aquilo. Aí, Marcos Feliciano veio numa ilhota, não, querido. Num culto simples. Pastor pregando. Quem quer entregar? Vem aqui, irmão, e tá fluindo e tal. Sabe, irmão, então tu se entrega. Mas a gente não acredita mais. Que a nossa mente é cauterizada para não acreditar mais nessas coisas. Uma criança, ela acredita. A gente vê batismo no Espírito Santo em crianças. E hoje a gente está 60 anos, a gente não vê mais. Não é mais para mim, não, querido, é para ti. Está aqui, está escrito, viva intensamente. Viva intensamente as promessas. Procure os dons. Procure os dons. A gente não procura mais os dons, não busca mais. Se tu não tem interesse, irmão, sabe? Como é que eu vou dar uma coisa se tu não tem interesse? Queres uma bicicleta? Tu não tem nem interesse de aprender a andar. Sabe? Então não vou dar bicicleta. Não, eu tenho interesse. Como é que anda? Não, pedala aqui, ó. É assim. Tu vai cair muitas vezes, mas tu levanta e vai. Sabe, irmão, e a gente não busca mais. Se coloque de pé, querido. Jesus, ele fez muitas coisas. Ele veio quebrando protocolos na época. Mas eu quero... A pergunta é que essa noite, o que a tua criança interior falou para ti? Qual era o teu sonho? Qual era o teu desejo? Qual é a tua carência emocional? Qual é a tua área que você precisa ser tratado? Como você enxerga uma paternidade de Deus em ti, de Cristo para ti? Tu mensura pelo teu pai? Como você trata do seu filho? Ah, não sei pegar meu filho no colo porque meu pai nunca me pegou, nunca joguei bola porque meu pai nunca jogou comigo. Ah, irmão, quebre isso tudo. A paternidade do pai é muito maior. Ele quer te curar essa noite. Ele quer te trazer existências. Ele quer que você volte a acreditar no seu reino. Ele quer que você volte a acreditar no seu chamado. Ele quer que você volte a acreditar em si mesmo. Porque nós culpamos o inimigo. Ele foi detido na cruz, irmão. Ele venceu na cruz. E ele deu autoridade para ti. Não, mas é dentro da minha casa e o rebuliço e o cão e... Domine. Domine o lugar que você está, querido. Botou a planta dos teus pés, ele está contigo. A autoridade é tua. Domine. Um homem, ele perde as coisas no seu lar. Adão, ele perdeu o domínio no jardim, querido. Mas volta a ser uma criança, querido. Volta a acreditar em coisas simples. Volta a acreditar no reino. Nós estamos num tempo que a gente achava que Papai Noel trazia presente para nós, né? Tipo, existe essa cultura. Ah, irmão, é pecado falar de Papai Noel. Sabe, irmão? E a criança acreditava que naquele dia trazia. Eu lembro que eu fiquei olhando no pinheirinho, galho seco. Ah, Jesus, ainda bem que a minha mãe não vê esses cultos. Galho seco, cheio de algodão. Não tinha pinheiro, mas era alegria. Eu estava ali para ver se tinha recebido meu presentinho. Sabe, irmão, coisas simples. Mudava o ambiente. Volte a acreditar em coisas simples da vida. A gente quer ver o impossível. Acredita só em milagres grandiosos. Querido, estás aqui essa noite? É um milagre. É um milagre. Tu viajou, tu voltou, tu vai sair de férias, ore a Deus, é um milagre. O Senhor nos livra, a gente nem vê, querido. Aconteceu um acidente na BR. Nós falávamos isso, né, pastor? Um homem num caminhão.
trabalhando, no trajeto certo, foi ceifada a vida. Uma morte tão banal. E o Senhor te livra, querido. E a gente não vê, e a gente é ingrato, porque a gente não sabe agradecer. A gente só olha para as coisas que estão dando errada, as coisas que estão dando certo, as coisas que o Senhor já fez por ti, a gente esquece muito rapidamente. Às vezes eu falo isso para Elisa. Eu fazia até campanha comigo mesmo. Senhor, eu quero ter filho. Senhor, eu acredito na promessa, e foi o que o Senhor falou comigo, e meu Deus do céu. E hoje eu tenho essa promessa na minha vida. Mas a gente volta e meia esquece. Aí o Senhor me faz lembrar de novo. Para mim foi a Isabela. E para você foi o que, querido? Às vezes o Senhor já te deu. O que era impossível? Ou o que é impossível e você não acredita mais? Eu queria que o grupo de louvor cantasse uma música. E feche os teus olhos, querido. Se entregue. Não se preocupe quem quer estar ao teu lado, se tu vai chorar, se tu vai pular, se tu vai rir. Se entregue.